pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui pela academia. Meu nome é Felipe Kakimoto, essa é a nossa aula de número 84. Hoje vamos conversar sobre honorários advocatícios sucumbenciais. Tema que todos vocês adoram, né? Com certeza. Essa é uma aula específica sobre a questão dos honorários, o que a gente costuma chamar de honorários recursais, tá? Na minha opinião, não é um termo mais adequado, tá? Porque a gente vai ver que os honorários na fase recursal, tá? Não se trata de novos honorários, tá? Na verdade, é uma continuação do que já foi fixado, tá? A gente está falando de majoração. E aí, dentro dessa ideia de majoração, existe uma distinção em relação ao que a gente trata mais habitualmente na prática, que é basicamente a questão, né, de proporcionalidade, razoabilidade, é o que a gente mais vê nos recursos. Vou compartilhar a nossa tela. Seguinte, esse é o nosso primeiro mapinha que a gente vai ver aqui hoje. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é a gente colocar aqui, estabelecer uma distinção rápida, tá? Em relação ao que a CLT aborda, tá? Tratando de honorários advocatícios, e o que o CPC aborda. Vocês certamente, né, já têm um certo conhecimento sobre isso, né, diante do que a gente trata diariamente, né, na prática, mas é só para a gente esquentar e estabelecer algumas distinções. Veja só, a gente sabe que com a reforma trabalhista, tá, foi inserido na CLT o artigo 791-A, não é isso? E aqui, basicamente, na CLT, ele é um dispositivo muito resumido, tá, pequeno, que trata sobre a aplicação dos honorários advocatícios sucumbenciais, tá, de 5% a 15%, em caso, né, obviamente, em caso de sucumbência, tá? E aqui, esses honorários, eles vão ser calculados o valor da liquidação, proveito econômico, ou quando não é possível apurar um proveito econômico, tá, sobre o valor atualizado da causa. E todos os parâmetros, né, de fixação dos honorários, eles vão estar aqui no parágrafo 2º, tá? E aqui a gente vai ver quais são o que a gente vai considerar, o que o juiz vai considerar no momento de fixar os honorários. A gente sabe que na prática, né, geralmente, né, nas sentenças não há um enfrentamento sobre esses aspectos, né, de forma bem detalhada, tratando caso a caso concreto, mas no geral, tá, em tese seria isso daqui. E a CLT ainda prevê os honorários, a aplicação dos honorários advocatícios comerciais para hipótese de reconvenção. Então veja, diante disso, o que a gente tem? Na Justiça do Trabalho, tá, os honorários eles são fixados basicamente, tá, considerando ali o valor da condenação. É isso, tá? Percentual sobre o valor da condenação. E nós temos, tá, a possibilidade, uma vez fixados os honorários na sentença, no acórdão, existe a possibilidade de se discutir nas instâncias recursais a proporcionalidade, a razoabilidade daquele percentual que foi fixado. E para isso, a gente leva em consideração os parâmetros do parágrafo 2º. O trabalho desenvolvido pelo advogado foi intenso, tá? O grau de zelo do profissional, geralmente é isso que vem no recurso de vocês. Então, é possível, na instância recursal, a gente falar em majoração com base nesse dispositivo. Mas a gente está tratando apenas o seguinte, ajustando aqui, é devido esse percentual ou não é devido? É para mais ou é para menos? Então, é basicamente isso que a gente faz. Quando a gente vem para o processo civil, nós vemos um regramento muito mais extenso e muito mais detalhado. Então, aqui no processo civil, nós temos a previsão de honorários advocatícios comerciais não apenas na fase de conhecimento, tá? Mas também na fase recursal, tá? Na fase de cumprimento da sentença e na execução. Você pode perguntar, né? Nossa, Felipe, mas o cumprimento da sentença e a execução não é a mesma coisa? Na verdade, o código faz uma distinção, né? O cumprimento da sentença é uma extensão mesmo do processo. Terminou, trânsito julgado, começa a execução. Então, esse aqui é o procedimento, é o cumprimento da sentença. A execução, né? É a execução de título extrajudicial. Tá? Então, é um processo de execução realmente. Tá? Então, existe essa previsão. O parágrafo 2º, ele traz a mesma ideia, né? Inclusive, então, a CLT ela copiou isso do CPC, os mesmos parâmetros. Então, são parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que podem ser discutidos também. Tá? Mas o CPC vai além. Ele trata dos honorários no caso de perda de objeto da ação. Ele trata dos honorários em caso de interposição de recurso. Né? Então, ele fala aqui em majoração desses honorários. Tá? Considerando um acréscimo, né, do trabalho executado pelo advogado. Tá? E
aqui na execução, né, embargo de execução, tá, os honorários de execução, e também hipótese de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido. E aí, nesses casos específicos, tá, os honorários vão recair sobre aquela parte em que houve a desistência, a renúncia e o reconhecimento. Como nós temos na justiça de trabalho, né, ações que trazem muitos pedidos, geralmente a desistência, a renúncia é em relação a um ou outro pedido, né, dificilmente é em relação ao todo. Não é isso que acontece? Então, se é parte, os honorários recairiam apenas sobre essa parte. Então, veja que o CPC ele traz um detalhamento maior. E por conta disso, né, pelo fato de a CLT ter vindo depois e não ter aderido a esse aprofundamento, né, como a gente vê no CPC, a esse detalhamento que a gente vê no CPC, existe uma discussão muito grande sobre a aplicação de alguma dessas hipóteses aqui no processo de trabalho. Tá? Então, hoje está um pouco mais consolidado sobre o cabimento dos honorários aqui para a gente, quando há extinção sem resolução no mérito, quando há desistência. A gente até tratou isso numa aula específica que a gente falou aqui sobre honorários. Se eu não me engano, a aula 56. Né? Então, vejam, a grande discussão é, né, se a CLT, por ser omissa em muitos desses aspectos, ela abarca essas situações ou não, ou se esse silêncio, né, foi proposital ou não. Então, existe até uma linha de entendimento que, olha, houve a possibilidade, houve até uma discussão sobre a aplicação do regulamento do CPC e se optou por não fazer. O CPC, se decidiu que o CPC, ele teria um regulamento mais enxuto. Então, a partir disso, né, o legislador optou por não aplicar essas situações do CPC. Tá? Então, até hoje, né, nós temos decisões, inclusive muito conflitantes, entendimentos divergentes, quanto à aplicação de certas situações. Tá? Então, no CPC, nós temos essa ideia de que os honorários eles são fixados com base em atos processuais e em fases processuais. Tá? E aí a discussão sobre o cabimento do processo de trabalho. Tá? Então, alguns dizem que não, sim, alguns dizem que não, tá? E alguns dizem que depende da situação. Daquelas causas que tratam de relação de trabalho distinta da relação de emprego, eu posso aplicar. Né? Naquelas situações em que eu tenho uma ação que é específica do processo civil, como uma ação rescisória, por exemplo, eu vou aplicar. Tá? Mas em outras situações, relação de emprego, típica relação trabalhista, eu não vou aplicar. Então existe essa divergência de entendimento também. O foco da nossa aula hoje é a fase recursal. É justamente esse parágrafo 11 aqui. E ele diz o seguinte, né, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Veja, ele majora aquilo que já foi fixado anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Observado, conforme o caso, né, o disposto nos parágrafos 2º e 6º, né, esses parágrafos eles tratam especificamente sobre os limites, né, de fixação dos honorários percentuais, tá, em processos que têm fazenda pública como parte, inclusive, sendo vedado ao tribunal no cômputo geral de fixados honorários, sendo vedado ao tribunal no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no parágrafo 2º e 3º, tá? Então, nós temos majoração, fixação de honorários, né? Majoração de honorários já fixados anteriormente, considerando adicional, né? Adicional de trabalho aqui do advogado e os limites estabelecidos, os percentuais, né? Os limites dos percentuais previstos aqui. Então, eu já estou até adiantando algumas questões que a gente vai tratar no próximo slide, tá? A grande questão é o seguinte, veja, quando eu falo, quando a gente tem o parágrafo 11 e o parágrafo 2º, a gente já nota uma diferença aqui. Quando eu falo em majoração, e aí eu já vou adiantar uma informação para vocês, para que você já crie essa perspectiva, né, e consiga entender, né, com mais facilidade o que a gente vai tratar daqui para frente. Quando a gente fala em majoração com base no parágrafo 11, eu estou falando em majoração no simples fato de haver um recurso. Tá? E existem requisitos para a aplicação da majoração aqui. Não é simplesmente, houve recurso, vamos majorar. Não é isso. A gente vai ver que existem requisitos que devem ser observados. Tá? Então, é diferente, entenda o seguinte, é diferente daquela majoração que eu geralmente peço com base assim, 5% é pouco, eu quero 10%. Né? Porque é mais compatível com o trabalho, com a complexidade da causa. Então, quando eu estou tratando, né, da justiça do percentual que foi fixado na sentença, por exemplo, eu estou falando aqui do parágrafo 2º do artigo 85, do parágrafo 2º do artigo 791 da CLT. Eu estou trabalhando esses elementos. Eu estou dizendo, olha, aquilo que o juiz fixou não é proporcional, aquilo é desproporcional, considerando a realidade do caso concreto.
Eu quero que seja maior, porque o meu limite aqui é 15, né? No CPC é 10 a 20, para a gente é 5 a 15. Então, nossa realidade aqui, não, o devido é 15. Então, quando você chega com esse argumento no recurso, você não está pedindo a majoração com base no parágrafo 11. Você está pedindo a majoração com base no parágrafo 2º. E daí você está perdendo a oportunidade de discutir a majoração com base no parágrafo 11. Porque você pode discutir essas duas coisas. Não que haverá uma majoração cumulativa, mas porque você pode, no primeiro momento, decidir falar o seguinte, olha, é recurso, se trata de recurso, a gente vai ver as hipóteses, se trata de recurso, então eu quero a majoração. Questão objetiva. Então você já pode discutir isso no seu recurso. Caso não se entenda pelo parágrafo 11, ainda assim é devida a majoração, porque a fixação foi desproporcional. Então, eu vou trabalhar o parágrafo 2º do artigo 791. Que daí é mais tranquilo. Está previsto na CLT. Não há discussão quanto a isso. Tá? Então, a gente sabe que é possível a majoração dos honorários na fase recursal. O que muitos advogados não sabem é que existe uma distinção de abordagem, de tratamento, né, dependendo de cada caso. Existe a possibilidade de majoração por um fundamento, e existe a possibilidade de majoração por outro fundamento. E você pode trabalhar os dois na fase recursal. Combinado? Bom, dito isso, vamos trabalhar aqui esse parágrafo 11. Veja uma coisa, tudo que a gente vai trabalhar aqui é com base na jurisprudência do STJ. Vocês vão ter acesso aqui a esse julgado aqui que eu vou deixar para vocês lá na plataforma. Tá? Então vai ficar embaixo do vídeo, né, da aula na plataforma. Tá? Quem está assistindo esse vídeo gravado, tá? Está aqui embaixo do vídeo. Então veja, né, inclusive está corifado com alguns aspectos importantes para vocês verem depois. E esse julgado, que é da Corte Especial do STJ, ele diz tudo que a gente precisa sobre os honorários. Tá? Tudo que a gente vai trabalhar aqui. E vai ser o nosso guia. E daí depois a gente vai ver como é que o TST está decidindo essa questão também. Tá? Então veja, o que nós temos de discussão, né? A forma como eu organizei esse mapa para vocês é um mapa resumo, né? E todo estruturado do que prevê, do que decide o STJ, do que entende o STJ. Tá? Nos órgãos fracionários do STJ também há divergência ainda também, né, quanto aos requisitos, né, aplicação do parágrafo 11, tá? Mas a gente vai trabalhar esse julgado da Corte Especial, tá? Muito bom. Então, a primeira coisa é o seguinte, que a gente já tratou aqui. Não existe a figura independente dos honorários recursais. Não existe, honorários recursais. Né? Então, eu já ganhei 10% aqui, agora eu vou pedir mais 15%. Eu vou pedir mais 5%, vou pedir mais 10%. Você até pode pedir, tá? Você vai pedir uma majoração, observando os limites. Então não é, vou 10 e vou pedir 15 agora de honorários recursais. Não, não é isso. Os honorários, esses recursos são muito complexos. Apresentei contrarrazões, fiz a sustentação oral, trabalhei muito, eu tenho direito aqui a 15%. Mas não é isso, tá? Então, no recurso, você não pede a fixação de novos honorários. A gente não está tratando aqui de uma questão nova. A gente está tratando dos mesmos honorários que já foram fixados. Como eu falei. Então, majoração. Tá? Então, a majoração daqueles honorários que já foram fixados na instância de origem. Então, acho que isso já está mais ou menos claro para vocês, né, diante do que eu conversei com vocês lá no primeiro mapa. Tá? Então, veja. A majoração dos honorários advocatícios, então, nessa fase recursal, ele tem como pressuposto a prévia fixação na origem. Se eu não tenho, por qualquer motivo que seja, se na origem não há fixação de honorários advocatícios comerciais, no recurso você não vai falar em majoração. Você não vai falar em parágrafo 11 do artigo 85 do CPC. Porque a argumentação jurídica nesse aspecto, estaria equivocada. Tá? Já que um dos requisitos é justamente, um dos pressupostos aqui é justamente uma prévia fixação. Então, veja, eu trouxe dois exemplos muito simples, só para ilustrar. Tá? Algo que é até um pouco difícil de acontecer, tá? No primeiro exemplo aqui, mas eu trouxe só para ilustrar. Então, imagine uma sentença parcialmente procedente, caso de sucumbência recíproca. Então, ambas as partes, elas foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios comerciais.
E uma das partes, no nosso exemplo aqui, o reclamado, ele apresentou o recurso, pretendendo aqui, desde o início, a declaração de nulidade processual por cerceamento de defesa, ou seja, ele quer anular tudo. Então, a sentença ela já tem a condenação, né? Já tem a procedência parcial, sucumbência recíproca, com fixação dos honorários para cada uma das partes, mas o reclamado ele vai buscar anulação, né, da sentença. E o TRT, ele deu provimento a esse recurso, declarando a nulidade. E aí, com isso, ele determina a reabertura da instrução processual e o prosseguimento do feito, como o juiz lá de origem entender de direito. E aí, certamente, com isso, haverá um novo julgamento. Então, veja, nesse recurso, nesse momento do recurso, é possível se falar em majoração dos honorários, né, sucumbenciais. Eu coloquei aqui devidos ao advogado recorrente, mas pode ser qualquer um dos dois, né? No caso, como houve o provimento do recurso, na verdade é advogado recorrente mesmo. É possível se falar em majoração dos honorários? Tá? Veja, não é possível. Por quê? Porque eu não tenho, com a anulação, com a nulidade processual, né, com desfazimento de tudo que já foi feito, desde a instrução processual lá, eu não tenho mais honorários previamente fixados para embasar aqui o meu pedido com base no parágrafo 11 do artigo 85. Como eu disse, haverá uma retomada de procedimento. Haverá nova instrução, haverá novo julgamento, e a partir daí, uma nova fixação de honorários. E a partir daí, eu vou poder falar em majoração. Tá? Então, é um exemplo muito simples. Esse aqui é um pouquinho nem complexo, né? Mas avançando um pouquinho aqui. Imagine uma sentença totalmente procedente. Você está pelo reclamante e a sua sentença foi totalmente procedente. Mas a sentença ela não fixou os honorários. Não houve fixação. Não houve condenação do reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios comerciais. Tá? E você não percebe isso, comeu bola por algum motivo. Você poderia ter oposto embargo de declaração, mas você não opôs. Tá? E o reclamado aqui interpõe recurso ordinário. Agora imagine você recebendo esse recurso ordinário, no momento de você contrarrazoar, né, você percebe, putz, o juiz ele não fixou os honorários na sentença. Né? E o que você faz aqui agora para evitar aqui a questão do parágrafo 18 do artigo 85? Veja, o que diz o parágrafo 18 do artigo 85 do CPC? Quando a sentença ela é omissa quanto aos honorários, a parte só vai poder tentar reaver isso através de uma ação autônoma. Não cabe aqui lá na execução, lá na liquidação, lá na frente, você pedir o juiz, né, fixar de ofício os honorários, ou a parte requerer, não cabe. Porque já há uma decisão transitada em julgado sem fixação de honorários, sem condenação de honorários. Entendam? Os honorários advocatícios sucumbenciais, né, eles são encarados como uma despesa processual, assim como custas, tá? Honorários periciais, mas ele recebe um tratamento um pouco diferenciado aqui. Né? Ele tem meio que uma natureza meio, né, híbrida, né, como a gente fala. Então, ainda que se trate de uma despesa processual, o juiz não pode suprir essa omissão na sentença em execução, fixando de ofício os honorários. Então, o parágrafo 18 diz o seguinte, ó, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível a ação autônoma para a sua definição e cobrança. Putz, mas veja, Felipe, eu não quero, né? Eu não quero ter que ajuizar uma ação autônoma, eu quero tentar resolver isso aqui nesse processo. Come bola, já passou prazo para embargos, tudo bem. Então, qual é a alternativa? Primeiro, você não vai falar em majoração, você não vai falar em parágrafo 11. Por quê? Porque não existem honorários previamente fixados. Seria um argumento equivocado, né, da sua parte, né, apresentar isso. Então, a alternativa que você tem é apresentar um recurso ordinário. No nosso exemplo aqui, a parte já interpôs recurso ordinário, você está no prazo para contrarrazões. Então, você pode, através de um recurso adesivo, invocar a possibilidade do tribunal suprir essa omissão para definir os honorários. E você faz com base no parágrafo 1013, parágrafo 3º, inciso 3 do CPC, né, que trata lá da teoria da causa madura, né? Só para ficar aqui, ó.
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Na prática, diante desse dispositivo agora, com esse dispositivo, eu vejo muito assim o tribunal, ele suprir alguma, claro, mediante, né, provocação das partes. Às vezes a parte traz no recurso uma matéria que não está na sentença. Né? Aí eu não sei se a parte fez isso, né, de assim, vou jogar para ver o que dá, ou se não presta atenção, tá? Mas veja, para ela estar recorrendo, ela, né, provavelmente ela viu a sentença e viu que não tinha. Então, mas ainda assim o tribunal, nesses casos, ele supre, tá? Porque há uma omissão e o tribunal, nesse caso, ele pode suprir essa omissão com base no parágrafo 1013, tá? Eu vejo alguns desembargadores, pelo menos aqui no TRT da segunda região, eu vejo alguns desembargadores não aplicando esse dispositivo para esse tipo de omissão assim. Tá? Eles entendem que deve haver embargo de declaração antes. Tá? Mas há outros que aplicam no 1013, não dá para fazer. Tá? Até mesmo porque existe uma primazia do julgamento do mérito, né, no processo. Então, há uma tendência a realmente se suprir isso para resolver. Né? Então, você pode, no seu recurso ordinário, então, se a parte ainda não. Se você está no seu prazo de contra-razões, você vai fazer o recurso ordinário adesivo. Se não, você ainda está no prazo de recurso ordinário, você apresenta seu recurso ordinário autônomo mesmo. Mas, enfim, é recurso ordinário. O que você não pode fazer? Você não pode fazer isso em contra-razões. Porque você está querendo ainda, você está tratando de um capítulo da sentença aqui, um capítulo que deveria estar na sentença e não está. Então, você está querendo um acréscimo aqui, né, nesse título executivo. Então, você está buscando a reforma dele de alguma forma. Né? Então, não se trata simplesmente de pedir isso em contra-razões. Se você pedir em contra-razões, o risco de isso não ser conhecido, de a matéria nem ser reconhecida, nada, nem ser enfrentada, é muito grande. Porque você está buscando a reforma. Tá? Então, veja, é um exemplo em que eu não tenho fixação de honorários, tá? E por isso eu não posso falar em majoração. Eu não posso falar em parágrafo 11 do artigo 85. Tá? Muito bem. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente conversou aqui, né? A prévia fixação dos honorários. Aqui eu estou falando em majoração. Eu não estou falando em algo novo. Não estou falando em algo novo. Tá? Muito bem. Veja, além dessa situação, além desse pressuposto, o que eu tenho ainda também como requisito aqui? Tá? O fato de a majoração dos honorários ela ser devida quando o recurso interposto, veja, eu estou aqui com o meu cliente, o recurso interposto pela outra parte, ele deixa de ser conhecido integralmente ou é totalmente desprovido. Então vamos lá. Isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Porque há uma questão sensível aqui que a gente precisa perceber. Veja só. Vamos pelo exemplo aqui. Eu ia começar a explicar, mas vamos pelo exemplo. Veja. Pensa mais uma vez numa sentença parcialmente procedente. O reclamante aqui ele teve êxito parcial na sentença. E ele mesmo interpõe recurso ordinário para melhorar a sua situação no processo. Perfeito? Então ele conseguiu um êxito parcial, mas ele quer melhorar. Aquilo que ele não conseguiu ganhar, ele quer acrescentar aqui. Então veja, primeira coisa. Se o recurso ordinário dele é provido, se ele consegue êxito, cabe a majoração dos honorários que já foram fixados em favor dele, do reclamante recorrente? Tá? Com base no parágrafo 11 do artigo 85? Não cabe. O reclamante, nesse caso, ele pode até pedir a majoração com base no parágrafo 2º do artigo 791 da CLT. Enfrentando ali aspectos de razoabilidade e proporcionalidade. O juiz deu 5, o juiz deu 10, mas eu quero 15. Tá? Eu sempre falo em 5, 10 ou 15, né? Porque geralmente nesses percentuais, né, que fica. Mas já vi juiz dar 8, já vi juiz dar 12%. E é possível também. Tá? Mas veja, nesse caso aqui, a parte está recorrendo. Por que não é cabível aqui para ele, nesse caso? Porque, veja, quando a gente fala em honorários, eu estou falando em causalidade e sucumbência. Causalidade e sucumbência. Beleza. Pro reclamante ter ajuizado essa ação e ter ganhado, em parte, os pedidos, né? Ter ganhado, em parte, esse processo, é porque o reclamado,
em certa medida, deu razão para o ajuizamento dessa ação, naqueles pontos. Mas, para isso, já foram fixados os honorários na sentença. Agora, qual é a relação de causalidade aqui, né, no que diz respeito à interposição do recurso? Você está interpondo o recurso por quê? Né? Quem deu causa aqui à interposição do seu recurso? A decisão, a sentença. Não tem uma relação direta com a conduta da parte. Entende? Ah, mas eu tenho direito, né? A reclamada só negou. Beleza. Mas a causalidade aqui, você pode até ganhar o recurso ordinário, e aí tem a questão da sucumbência. Né? A outra parte vai ser sucumbente na instância recursal. Mas você não interpôs esse recurso por conta de atuação dela, mas por conta de uma decisão desfavorável. Às vezes por um erro do juiz na análise de provas. Então, veja, então nesse caso aqui, não haverá a majoração com base no parágrafo 11 do artigo 85. Lembre-se, o requisito que é posto aqui é o seguinte: o recurso que foi interposto, ele não é conhecido integralmente. Então, veja, tá? A parte depois entrou com recurso ordinário e não foi conhecido lá no tribunal, deixou de conhecer por qualquer questão, né, preliminar, ou ele é totalmente desprovido. Então, se o recurso interposto ele foi provido, eu não tenho hipótese do parágrafo 11 do artigo 85. Tá? Então, no próprio RO, o recorrente pode pedir a majoração com fundamento na desproporcionalidade, como eu falei, no parágrafo 2º do artigo 791 da CLT. Mas não pode pedir a majoração simplesmente com base no parágrafo 11 do artigo 85. Então, veja, só para... Aí agora vai clarear. Se ele não clareou, vai clarear agora. Veja. Se esse RO interposto pelo reclamante, lembra, ele teve êxito parcial, ele está entrando com recurso ordinário para melhorar a sua posição. Só que o recurso dele não é provido. Negado o provimento a ele. Então, quem é a parte sucumbente? É ele. Então, para quem é devido honorários? Para outra parte, na instância recursal. Então, nesse caso aqui, cabe majoração dos honorários, né? Já houve fixação dos honorários lá. A sentença é parcialmente procedente. Então, já houve fixação dos honorários em favor do reclamador. Tá? Então, cabe majoração para ele aqui vai caber. Porque eu estou atendendo esse requisito aqui, ó, totalmente desprovido. Tá? E aqui o que eu tenho? A causalidade, veja, quando a outra parte ela interpõe, se o reclamante está interpondo o recurso, né, a atuação do reclamado na apresentação de contrarrazões, na apresentação de sustentação oral, tudo isso, a atuação dela na fase recursal, ela se deve diretamente, né, ao recurso que foi interposto pela outra parte. Então, a outra parte, ao interpor recurso, ela deu causa ao trabalho do advogado da outra parte na instância recursal. Então, a causalidade, ela está diretamente aqui relacionada, né? A causalidade aqui é o recurso da outra parte. Então, entende a diferença? Então, nesse caso, o que vai acontecer? É cabível a majoração dos honorários, com base no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, para o advogado do reclamado, no nosso exemplo. A parte recorrida. E aí o recorrido... mas aí o tribunal vai aplicar de ofício? Veja, existe a possibilidade. Mas você não vai contar com isso. Então, o recorrido, se você está pelo recorrido aqui, nas contrarrazões você pede a majoração dos honorários que já foram fixados na sentença. E aqui está falando de majoração, porque já houve a fixação. O primeiro requisito lá que a gente já trabalhou. Tá? Então, aqui sim, nas contrarrazões, você pede a majoração. E não em recurso. Tá? Não em recurso. Aqui você pode fazer isso em contrarrazões mesmo. Combinado? Então, quando a gente fala na majoração dos honorários na fase recursal, eu estou falando na majoração dos honorários do advogado da parte contrária, em virtude do não provimento ou do não conhecimento total do recurso da parte aqui que está recorrendo. Porque a questão da sucumbência e da causalidade está completa nesse contexto.
Perfeito? Muito bom. Veja só. Um outro requisito aqui, tá, para a majoração dos honorários com base no parágrafo 11, tá, é a questão do trabalho adicional do advogado. E aqui é uma outra questão interessante, porque veja, lá no parágrafo 11 do artigo 85, ele fala o seguinte, olha só. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Quando a gente lê isso, o que a gente pensa? O que vem na nossa cabeça de imediato? Tem o seguinte, para haver a majoração dos honorários, para a parte contrária, aqui no caso, como a gente viu aqui o contexto, então se o meu recurso está sendo, né, não está sendo conhecido, não está sendo provido integralmente, vai ser devido, para que haja honorários para ele tem que pelo menos apresentar contra-razões, no mínimo, né? É o que vem na nossa cabeça. Só que o STJ não entende dessa maneira. Tá? Porque é o seguinte, aí é uma observação, tá? Não se exige o trabalho adicional do advogado, no caso da parte recorrida aqui, para majoração dos honorários sucumbenciais. Só que a gente precisa entender isso, tá? Veja só, o que o STJ decide, o que o STJ entende com relação a isso? Primeira coisa, o trabalho, né, eu quero ler um trecho da decisão do STJ, mas eu quero primeiro trazer essas ideias aqui, porque é justamente o que está lá, e a gente vai ler. O trabalho adicional em grau recursal, ela não se limita à apresentação de peças e documentos. Então, veja, o trabalho em si, o trabalho adicional, né, muitas vezes não está numa peça de contra-razões, não está numa sustentação oral. A gente tem que lembrar que, às vezes, a ausência de contra-razões é uma questão estratégica da parte. Às vezes, a parte recorrida, ela sabe que o juiz errou. A decisão foi favorável para ela, mas ela sabe que o juiz errou. Ela, putz, o juiz errou aqui, mas acabei me dando bem. E aí, quando a parte vem e recorre, ao analisar aquilo, às vezes você pode entender o seguinte, olha, é melhor eu não tenho que argumentar, porque a parte contrária, ela tem razão. Se eu argumentar qualquer coisa aqui, tá? Pode despertar para uma coisa que eu não quero que o tribunal desperte. Tá? Então tem um recurso, o recurso não está bom, tá? Não trouxe o devido esclarecimento quanto ao que o juiz errou, então eu quero ficar em silêncio. Mas veja, nesse momento, o que a gente admite aqui? Há trabalho do advogado da parte contrária. O simples fato de ele ter lido as contrarrazões, Felipe, mas aí você está supondo que ele fez isso. Mas é justamente isso que o STJ disse. Há uma presunção. A interposição do recurso faz presumir o trabalho adicional pelo advogado da parte contrária. Ainda que ele não apresente contrarrazões nenhuma. Ainda que ele não vá para julgamento. Ainda que ele não apresente sustentação oral. Ainda que não faça nada. Há uma presunção de que ele trabalhou. Então, o que ele fala? Olha, porque veja, a questão dos honorários recursais, tá? Estou falando aqui de honorários recursais, né? Mas a majoração dos honorários. Essa questão, esse regramento, ele veio justamente para se evitar a interposição de recursos protelatórios. Então, a partir do momento que eu exijo as contrarrazões pela parte contrária, a parte contrária tem que apresentar alguma coisa. O que eu estou fazendo? Eu estou admitindo que ela apresente qualquer coisa, ainda que seja balela, ou seja, atue mesmo de forma protelatória apenas para ganhar os honorários. E não é isso que o legislador quer. Então, exigir a comprovação do trabalho para trazer esses honorários, né, pode trazer um efeito, uma consequência contrária aqui, que é a atuação protelatória do advogado. E, além disso, você cria a possibilidade de juízos de valor em relação àquele trabalho do advogado. Ele apresentou contrarrazões, mas essas contrarrazões não justificam a majoração dos honorários. Então, o que é, então? O que é o trabalho adicional? Como é as contrarrazões? O que se caracteriza como trabalho adicional? Então, você cria uma questão subjetiva. E também isso quer se evitar.
tá? Veja esse trecho aqui da decisão do STJ, que é justamente isso, ó. Eu quero ler porque tá? É um trecho de uma doutrina que foi citada no julgamento, mas ela é muito esclarecedora. Tá? Isso aqui vai estar para vocês, tá? Só reforçando. Olha só. Ó, aqui, ó. A lei não exige a comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para majoração dos honorários. Ao contrário, o dispositivo legal determina expressamente que o tribunal majorará os honorários, levando em conta, para tanto, o trabalho adicional realizado em grau recursal. Com efeito, a interposição de recurso pela parte contrária autoriza a presunção de trabalho adicional para o advogado da parte recorrida, o qual não se restringe à juntada de peças ou documentos no processo. A exigência de comprovação do trabalho conduzirá inevitavelmente ao oferecimento de impugnações ou contra-razões infundadas, apenas para autorizar a majoração dos honorários. Né? A exemplo da impugnação juntada no ARESP no nosso gabinete, quando, no outro ângulo, a nova sistemática processual objetiva justamente desestimular a manifestação infundada ou procrastinatória. Tá? Eu só resumi para vocês lá. Essa interpretação poderá demandar do tribunal um juízo de valor sobre o conteúdo da manifestação da parte recorrida para concluir pela existência do trabalho efetivo, a justificar a majoração dos honorários. Tá? E, além disso, ele cita aqui uma decisão do ministro Edson Fachin, que eu trouxe aqui. E ele fala justamente isso, ó. Nesse acordo aqui do STF, o Fachin ele veio como divergência. Ele diz, ó, nada obstante, quanto ao cabimento da majoração dos honorários advocatícios à parte no recurso, inaugura a divergência por compreender que a ausência de resposta ao agravo pela parte contrária não tem um condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. Nessa toada, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios comerciais, de honorários advocatícios majorados, ao percentual de 15%, sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, observados os limites do parágrafo 3º do mesmo dispositivo e se tratando de fazenda pública. Tá? Então, aqui ele está dizendo isso, olha, não houve realmente aqui a manifestação, não houve, né, essa questão do trabalho claro aqui. Mas isso não afasta a possibilidade de majoração dos honorários fixados. Agora veja, essa questão do trabalho, isso quer dizer o seguinte, agora veja, esse trabalho, a comprovação do trabalho, ele não é um pressuposto, tá, para majoração, mas ele é um parâmetro para a quantificação dessa majoração. Então, veja, o tribunal ele pode observar assim e falar assim, nossa, mas não houve nada aqui. Tá bom, eu tenho que dar majoração, eu dou 1%. Já que não houve, né? Porque assim, o parágrafo 11 do artigo 85, ele está escrito ali como algo que o tribunal ele tem que fazer. Ele fala em majorará. Ou seja, não se trata de uma mera faculdade do tribunal. A partir do momento que nós estamos falando aqui da atuação na instância recursal, de todo esse contexto que a gente está conversando aqui, o tribunal estaria obrigado a majorar, ainda que não visualize o trabalho adicional do advogado da parte recorrida. Mas isso ele vai levar em consideração para a quantificação dessa majoração. Então, ao invés de ele majorar, colocar mais 5%, ele coloca 1%, coloca 2%. Tá? Então, isso serve para a quantificação. Esse é o entendimento do STJ. Tá? Tudo isso eu trago para vocês aqui para que essas questões sirvam de argumento para vocês na discussão dessa majoração na fase recursal. Tá? Tanto para defender o cabimento como para afastar. Tá? Veja, outra questão, tá? Como a gente já conversou, a majoração dos honorários deve ser feita com observância aos limites percentuais previstos na legislação. Ou seja, ainda que eu admita que em cada instância recursal, em cada fase recursal, eu vou, né, vai haver a majoração dos honorários que já foram fixados anteriormente, chegando no limite do que a legislação prevê, eu não posso majorar mais.
Tá? Eu tenho que estar ali dentro daqueles parâmetros, dentro do limite mínimo, né, e máximo, até o limite máximo, né, no caso. Tá? Então, se já houve a fixação de 15%, tá? Eu não vou majorar mais. O limite é esse previsto na legislação. E a gente tem que observar esse limite. Tá? Então, o limite aqui na CLT, 15%. Tá? E o último aspecto muito importante, para a gente dar uma olhada nas decisões do TST, né? Para a gente falar bem e falar mal, tá? Das decisões do TST. Veja só, para que eu admita a majoração dos honorários na fase recursal, eu preciso que esteja caracterizada a instalação de um novo grau recursal. Ah, Felipe, mas é muito fácil isso, basta haver interposição de um recurso. Então já tenho a instauração de um novo grau recursal. Não é assim também. Veja, por exemplo, a hipótese do agravo interno. Antes de tudo, veja, por exemplo, os embargos de declaração. É um recurso, mas eu não tenho a instauração de um novo grau recursal. Então, o fato de ter a oposição de embargos de declaração por uma parte e ele não é conhecido, ou ele é totalmente rejeitado, não, isso não vai dar espaço para uma nova majoração para o advogado da parte embargada. Porque eu não tenho instauração de uma nova instância recursal, de um novo grau recursal. É o caso do agravo interno. Né? Pensa, por exemplo, na hipótese em que o RO, o recurso ordinário, ele é decidido pelo relator em decisão monocrática. A gente já falou isso aqui em algumas aulas. O relator, ele mesmo pode decidir não levar isso para o colegiado e ele decide nessa hipótese 932. Então, ele pode negar provimento ao recurso quando esse recurso ele está contrário, né, a alguma tese, né, de efeito vinculante, por exemplo. Então, nessas situações aqui, né, súmula do STF, do STJ, acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, né? Ou ele pode dar provimento quando ele notar que a sentença ela contraria justamente essas teses, esses acórdãos. Então, é difícil, mas pelo menos aqui no TRT da segunda região, eu não vejo muito isso acontecer, tá? Mas, de repente, algum tribunal por aí, né, haja essa prática. Eu vejo isso acontecer no STJ com mais frequência. Vez ou outra, a gente vê decisões monocráticas, né, do mérito do recurso. Então, veja, quando eu tenho uma decisão monocrática do RO, né, pelo relator, esse é o momento de ele majorar os honorários, porque é o momento de julgamento do recurso. Então, se ele majora ali e a parte prejudicada ela entra com agravo interno, porque ela quer submeter essa decisão monocrática agora ao colegiado, tá? Ainda que esse agravo interno não seja conhecido, ou seja totalmente rejeitado, isso não vai abrir caminho para uma nova majoração. Porque você entende que o agravo interno aqui, ele está no caminho intermediário. Ele não está simplesmente, ele não está revisitando o mérito de uma sentença ou de um acordo. Ele está simplesmente colocando aqui, submetendo ao tribunal, né, uma decisão que já foi aqui proferida, né, do mérito do recurso, para confirmar ou não essa decisão. Tá? Então, nesse caso aqui, o tribunal, na hora de julgar o agravo interno, ele não vai majorar. Não cabe majoração. A não ser que o relator, na decisão monocrática, ele tenha sido omisso com relação a isso. Então, veja, cabia o relator, nesse momento aqui, majorar. Ele decidir essa questão. Se ele não decide, o próprio tribunal, no agravo interno, pode fazer isso, inclusive de ofício. Isso o STJ também, a Corte Especial do STJ também decidiu. Tá? Então, você pode ir provocando. Se o relator ele não decidiu isso, você pode provocar isso no colegiado. Entenda uma coisa, gente, isso pode ser feito até mesmo por uma petição simples, tá? Se o tribunal pode fazer isso de ofício, tá? E de repente você quer provocar para que o tribunal não deixe de olhar isso, faz através de uma petição simples no processo. Tá? Para chamar a atenção, despacha com quem despachar, né?
Perfeito, gente. Então, nesse caso aqui, veja, não há instauração de uma nova instância recursal. Agora, veja, por exemplo, a hipótese dos embargos no TST. Por que os embargos no TST é meio polêmico? Porque eu tenho o seguinte, eu tenho um exemplo aqui, ó. Opa. Eu tenho um recurso de revista julgado por uma turma do TST, e agora você vai interpor um embargos para a SDI1 no TST. Então, isso se entende como uma nova instância recursal? É um novo grau recursal ou não é? Então, assim, os embargos são opostos quando os embargos aqui são opostos quando você percebe que há uma divergência entre decisões de turmas, entre decisão daquela turma e própria decisão da SDI, quando há uma divergência daquela turma, da decisão daquela turma e súmula ou OJ do TST ou súmula vinculante do STF. Então, o que está acontecendo aqui? Você está recorrendo, está pedindo que aquele mérito ele seja revisitado, para que haja uma nova análise com relação àquilo, buscando a uniformização, né? E aí, a SDI, ela tem esse papel de uniformização da jurisprudência no TST. Nossos embargos no TST aqui, eles se assemelham aos embargos de divergência lá do CPC, do processo comum. E o STJ definiu o seguinte, olha, no caso de embargos de divergência, há sim a instauração de um novo grau recursal, por conta disso. Tá? Então, veja, eles possuem essa finalidade de uniformizar, e entende-se que há a instauração de um novo grau, e aqui é possível você falar em majoração dos honorários, conforme o parágrafo 11 do artigo 85. Veja, então se esses embargos, a parte impõe embargos no TST, esses embargos não são conhecidos integralmente ou eles não são providos, são totalmente rejeitados, tá? Cabe a majoração para o advogado da parte recorrida. Então, nesse caso aqui específico, há sim instauração de uma nova instância. Perfeito? Então, veja, esses são os principais aspectos, né? Acho que não só principais, como acho que é tudo que a gente tem para falar sobre essa questão do parágrafo 11 do artigo 85. Tá? Todos esses elementos têm que ser analisados. No momento de se falar em parágrafo 11, isso tem que ser analisado e tem que ser postulado com base, com foco nesses argumentos. Porque, como eu falei para vocês, é totalmente diferente da majoração, né, com base em questões de proporcionalidade e razoabilidade do parágrafo 2º do artigo 791-A da CLT. Tá? Visto isso, para a gente aqui consolidar esse entendimento, vamos dar uma olhada nas decisões do TST a respeito do assunto. Tá? E assim, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a aplicabilidade do parágrafo 11 do parágrafo 11 do artigo 85. Então, veja, esse é um julgado da SDI 2, tá? Aqui é uma questão um pouco mais fácil de lidar, porque é uma ação rescisória. E como eu falei para vocês, a ação rescisória, né, ela é pautada mesmo pelo CPC, tá? Então, diz assim, ó, a CLT não contempla um meio de impugnação à coisa julgada. A chamada ação rescisória está disciplinada no Código de Processo Civil, à luz dos artigos 966 e seguintes. O texto consolidado sobre esse particular tema disciplinou somente a exigência de percentual específico para o depósito prévio. Então, ressalvada esta exceção, são as regras do direito processual comum que deverão orientar e disciplinar todo o trâmite da ação da Corte nessa justiça especializada. Nesse caminhar, deve ser observado o CPC de 2015, deve ser observado que o CPC de 2015 conferiu um novo disciplinamento aos honorários advocatícios. Entre outras alterações, está a regra no sentido de que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos exatos termos do parágrafo 11 do artigo 85. Assim, tendo sido proferido o acórdão recorrido já na vigência do CPC de 2015, em que houve condenação em honorários advocatícios, tem pertinência a majoração da verba honorária quando há apreciação do recurso ordinário,
devendo ser prestigiado o trabalho do patrono da parte adversa, que, a despeito da falta de complexidade na matéria objeto do recurso, até então interposto, despendeu tempo a elaborar as suas razões de contrariedade. Veja, é uma questão, ele falou aqui, ó, não há complexidade, mas houve trabalho. Aqui ele até apresentou suas razões, então pouco importa a complexidade. A gente vai ver que algumas questões, há decisões do TST, são no seguinte sentido, não há complexidade, então não cabe a majoração. Tá? Mas pelo que a gente já viu, primeiro, tem que haver a majoração, com base no parágrafo 11, tem que haver a majoração, se a gente for aplicar, tá? E pouco importa a demonstração do trabalho adicional. De alguma forma, tem que haver a majoração. Ainda que não exista complexidade, e muito menos, né, se não existir complexidade, isso pouco importa, se há complexidade ou não. Tá? Então, aqui um julgado sobre o cabimento. Tá? Uma questão um pouco mais tranquila, porque se trata de ação rescisória. Tá? Agora veja esses julgados que falam justamente dessa distinção da majoração com base no parágrafo 2º do artigo 791-A e da majoração com base no parágrafo 11 do artigo 85. Veja, o Tribunal Regional, não obstante tenha entendido pela inaplicabilidade do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, na seara trabalhista, manifestou-se pela possibilidade de adequação dos honorários advocatícios em sede recursal, não como consequência lógica da interposição do recurso, mas sim pela circunstância de que, à luz do artigo 791-A da CLT, os anteriormente fixados poderiam sofrer ajuste dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ensejou a redução do percentual estipulado para a verba pelo juízo de primeiro grau. Então, estando o percentual fixado pela instância ordinária dentro do limite previsto em lei, além de razoável, incabível a majoração pretendida pelo recorrente, razão pela qual não se vislumbra a violação ao artigo 11, parágrafo 11 da CLT, ao artigo 85, parágrafo 11 da CLT. Então, a decisão gravada foi proferida em estrita observância às normas processuais. Então, veja, aqui é um julgado que deixa muito claro que há uma distinção de tratamento. Tá? Veja, o Tribunal Regional entendeu que não cabe o parágrafo 11 do artigo 85, mas que seria possível a adequação com base no parágrafo 2º do artigo 791 da CLT. A grande diferença é a majoração com base no parágrafo 2º do 791-A da CLT é com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Simplesmente isso. E quando eu falo do parágrafo 11 do artigo 85, tem que haver a majoração, e a partir do momento que você entra para a quantificação, aí sim cabe ao juiz ali, subjetivamente, analisar. Mas cabe a majoração. Tá? Olha aqui esse julgado, ó. Esse outro aqui, ó, da primeira turma, ó. O artigo 85, parágrafo 11, né, dispõe que o tribunal, ao julgar o recurso, né, majorar os honorários, o texto que a gente já viu. Esta Corte Superior entende que a majoração dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais é uma faculdade do tribunal, que examinará caso a caso a pertinência da alteração do percentual fixado, tendo por balizamento o artigo 85, parágrafo 2º do CPC e 791, parágrafo 2º da CLT. Veja, o que o TST está decidindo? O que o TST, em outras palavras, está decidindo? Tá? É o seguinte, para eu majorar honorários aqui no X trabalho, eu vou observar apenas os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Né? Do parágrafo 2º do artigo 791 da CLT. Eu não sou obrigado, é uma faculdade do tribunal fazer isso, então eu não vou. Veja, ele até falou no artigo 85, parágrafo 11, mas eu não posso misturar isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quando ele fala, o TST, o tribunal, ele tem a faculdade de majorar, e com base, né, nos parâmetros do parágrafo 2º do artigo 791, eu estou dizendo o seguinte, simplesmente ele está dizendo, eu não aplico o parágrafo 11 para hipótese nenhuma. Eu só aplico o parágrafo 2º. É isso que ele está dizendo. Tá? Porque não dá para a gente dizer assim, com base no parágrafo 11, né, o tribunal ele tem a faculdade. Não. Com base no parágrafo 11, o tribunal tem a obrigação. Agora, se você não vai aplicar o parágrafo 11, aí é uma outra questão. Então, é por isso que eu falo para vocês, veja, quando você vai discutir os honorários, a majoração dos honorários, quando você vai discutir a majoração dos honorários na fase recursal, é muito importante que você comece pela abordagem do parágrafo 11. Busque julgados a favor e tudo mais. Porque a partir dele, existe uma obrigação de majorar, ainda que seja 1%.
Mas o tribunal ele tem que dar essa majoração. E se ele entende que não é cabível obrigatoriamente, então aí você discute a questão da proporcionalidade, da razoabilidade, com base na CLT. Tá? Porque, como eu falei, são coisas distintas, são argumentos diferentes. A abordagem é totalmente diferente. Tá? A questão da preclusão. Isso aqui é um outro aspecto, né? Porque a questão é, né, teria a parte, né, a parte que seria beneficiária da majoração dos honorários aqui, ela teria que pedir essa majoração ou não? Né? Essa é uma outra questão. Então, veja, ó, esse julgado aqui, da 8ª turma do TST. Ó. O juízo de primeiro grau deferiu o pagamento pela reclamada de honorários de sucumbência fixados no percentual de 5% do valor atualizado. Tá? Então, lá na sentença ficou fixado para a reclamada a obrigação de pagar 5%. Ocorre, porém, que o reclamante não interpôs recurso ordinário pretendendo a majoração do percentual dos honorários de sucumbência fixado na sentença. De modo que não pode, nesse momento processual, buscar tal ampliação, porque preclusa a discussão. Veja só, vou parar aqui. Presta atenção numa coisa. Quando ele fala que o reclamante, porém, ele não interpôs recurso ordinário, veja, o reclamante ele iria interpor o recurso ordinário para quê? Para falar no parágrafo 11 do artigo 85? Não. A gente viu, ele não precisa interpor recurso ordinário, ele pode abordar isso em contra-razões. Né? Ele pode abordar isso, inclusive, em uma petição simples. Como há entendimentos, como há juízes que têm dessa forma. Tá? Então, a gente vai exigir a interposição do recurso ordinário aqui, pela outra parte, se ela quiser discutir questões de proporcionalidade e razoabilidade conforme a CLT. Aí sim ele vai dizer, não, 5% é pouco, o devido é 10%. Aí sim, para discutir isso, ela vai entrar com recurso ordinário. Tá? Seguindo, destaco que não socorre ao recorrente a ponderação por ele feita no sentido de que o desprovimento do recurso ordinário da reclamada acarreta compulsoriamente a majoração dos honorários, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85, independentemente de pedido expresso da parte. Então, de novo, se ela está exigindo o recurso ordinário, né, ela não teria que exigir o recurso ordinário para aplicação do parágrafo 11. Tá? Então, na minha opinião aqui, né, não está muito correto esse tipo de abordagem. Tá? Primeiro, porque o recurso ordinário da reclamada não foi desprovido. Aí é uma questão, se não houve, né, se não foi desprovido aqui, não caberia. Como a gente viu, ele não pode ser conhecido, tá? Nem provido. Tá? Isso totalmente. Primeiro, porque o recurso ordinário da reclamada não foi desprovido, mas sim provido parcialmente. Então, realmente, nesse caso, não caberia a majoração com base no parágrafo 11. Segundo, porque não houve recurso do reclamante contra os honorários de sucumbência fixado no percentual mínimo de 5%, estabelecido no 791A da CLT, o que restringe a atuação deste órgão julgador. Tá? Restringe para a majoração com base na CLT, mas não restringiria para a majoração com base no parágrafo 11. Tá? A ausência de recurso ordinário não leva a isso. Tá? Não é viável tal pleito apenas em sede de recurso de revista, quando não invocado na instância anterior tal discussão por parte do reclamante, uma vez que é manifestamente inovatório o pedido de majoração no percentual mínimo de honorários de sucumbência. Então, veja, ainda que a gente tenha esse entendimento, é sempre bom, se você está pela parte recorrida, se você vai estar vislumbrando a possibilidade de majoração, é sempre importante, em contrarrazões, você pedir a majoração. Felipe, mas os desembargadores não leem contrarrazões. Tudo bem, mas você deixa registrado ali. E se ele não se manifestar no acordo, você vai lá e opõe os embargos de declaração. Para ele se manifestar, né, sobre a majoração com base no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC. Tá? Muito bem. Ainda a questão da preclusão aqui, ó. Esse daqui da SDI 2, ó. Consoante se extrai do apelo integrativo da parte ré, busca-se pronunciamento acerca da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixado no acórdão regional recorrido. A parte requereu a majoração apenas nas contrarrazões ao recurso ordinário da parte autora.
Desculpa, a parte requereu a majoração apenas nas contrarrazões ao recurso ordinário. Contudo, o tema que tem natureza autônoma deveria ser objeto de recurso próprio, principal ou adesivo, não servindo as contrarrazões por esta finalidade. Então, veja, diante disso, o que a gente conclui? Né? Por uma questão de cautela, né, dependendo da sua análise, do que você fizer, né, vai discutir os honorários, porque, é como eu falei, para discutir os honorários do parágrafo 11, majoração dos honorários, basta em contrarrazões. Mas aí o que os advogados vão ter que começar a fazer? Vai ter que começar a apresentar um recurso, né, adesivo apenas para tratar desse assunto. Né, o que vai gerar aí, né, mais trabalho, né, para todo mundo, para o advogado, para o tribunal. Então precisa ver, tá, o que se está tratando aqui. Se é o do parágrafo 11 do artigo 85, as contrarrazões, mera petição já seria suficiente. Tá? Estou aqui o tempo todo falando isso, repetindo isso. Tá? Vamos lá. Aí o requisito da necessidade prévia fixação. Ó, no presente caso, o juiz de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito. E por essa razão, entendeu incabível a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios. Olha, ele entendeu incabível. Então, veja, se você está pelo reclamado, a ação foi julgada extinta sem resolução do mérito. Tá? E ele disse, olha, nesse caso não cabe honorários. Se você está pelo reclamado, o que você vai fazer? Você vai entrar com recurso ordinário. Porque você quer se insurgir contra essa sentença, você quer impugnar isso. Você quer reformar a sentença. Você não está buscando a majoração, porque não houve fixação. Né? Então, contra a sentença, apenas o reclamante depôs recurso ordinário, com o escopo de reverter a decisão da extinção do feito sem resolução do mérito. Ou seja, o reclamado ficou quietinho lá. O Tribunal Regional, de ofício e por aplicação subsidiária do artigo 85, condenou o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Então, veja, não caberia, o que o tribunal fez aqui é equivocado. Não caberia ele fazer isso. Veja, se apenas o reclamante ele apresentou recurso ordinário, não cabe ao tribunal simplesmente aplicar honorários com base no parágrafo 11, porque o parágrafo 11 fala em majoração. E eu não tenho nada antes sustentando isso. Eu vou majorar o quê se na sentença nem houve condenação? Tá? Aí vem aqui, ó, é justamente esse o ponto. Ó. O artigo 85, parágrafo 11 do CPC, né, enuncia que o tribunal, ao julgar recurso, né, blá, 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 né, o dispositivo. Não autoriza, pois, o review dispositivo a condenação ao pagamento de honorários recursais sem que tenha havido fixação anterior, mas apenas a majoração dos honorários previamente estabelecidos. Dessa forma, não havendo condenação a esse título pelo juízo de primeiro grau, tampouco insurgência a respeito via recurso ordinário, ocorreu o trânsito em julgado desse capítulo da sentença. Acabou. Tá? E aí não cabe nem a questão da ação autônoma, lá do parágrafo 18 do artigo 85. Por quê? Porque na sentença há uma decisão expressa de que não cabe os honorários advocatícios. Não é que a sentença foi omissa. Ela disse que não cabe. Então não dá mais para poder tratar disso. Transitou em julgado mesmo dessa forma. Tá? Isso aqui ilustra bem aquilo que a gente conversou lá no início da aula. Sobre a necessidade de haver uma prévia fixação. Tá? Um outro exemplo muito bom. Tá? E a questão do trabalho adicional do advogado aqui. Veja só. Olha só. Verificado que a turma não apreciou o pleito formulado em contraminuta ao agravo interno, no que concerne ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência nos termos em que preconiza o artigo 85, parágrafo 11, veja que é tudo isso que a gente já conversou. Passa-se ao exame da questão. Para assim sanar a omissão perpetrada. Nos termos do mencionado dispositivo legal, aí ele fala do dispositivo, repete aqui o que trata. Essa Corte Superior, interpretando a inditada norma, entende que a majoração dos valores devidos a títulos de honorários sucumbenciais é faculdade do tribunal, que examinará caso a caso a pertinência de alteração do percentual fixado, tendo por balizamento o artigo 85, parágrafo 2º, e o artigo 791. Ou seja, como a gente falou lá atrás. Então, em outros termos, ele está dizendo, eu não aplico o parágrafo 11, eu só vou aplicar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme a CLT. No caso, o reclamante pretende a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 10% na origem,
em razão da apresentação de contra-minuta ao agravo instrumento, contra-razões ao recurso de revista e contra-minuta ao agravo interno, nos quais se pretendeu a manutenção da tese jurídica fixada na origem, que reconheceu o vínculo de emprego diretamente com as empresas reclamadas por refutar fraudulenta a prestação de serviço por pessoa jurídica. Ou seja, houve o reconhecimento do vínculo na sentença, o reclamado recorreu, recurso ordinário, foi mantido, ele interpôs recurso de revista, foi negado o processamento, ele interpôs agravo de instrumento, aí o reclamante apresentou contra-minuto ao agravo de instrumento e contra-razões ao recurso ordinário, isso foi para o TST, em decisão monocrática, né, o ministro aqui disse não cabe, e a parte entrou com agravo interno. Ele apresentou a contra-minuta ao agravo interno. E aí sempre falando da majoração dos honorários. Tá? E é essa questão que está sendo apreciada aqui. No caso concreto, o que se verifica é que o trabalho adicional do advogado, veja só, o trabalho adicional do advogado não é de complexidade suficiente para justificar a majoração pretendida. Entra naquele ponto lá que o STJ, né, ele afasta. Ó, não cabe a gente ficar aqui dizendo se o trabalho ele justifica, né, se justifica ou não a majoração. Tá? Porque, se eu estou falando do parágrafo 11 do artigo 85, né? Então não cabe essa discussão. Se é de baixa complexidade, não importa. Ainda que não haja trabalho adicional, eu tenho que majorar. É isso que diz o STJ. Agora, a partir do momento em que você diz, não vou aplicar o parágrafo 11, só os critérios de razoabilidade e proporcionalidade da CLT, aí sim, eu vou entrar nesse mérito. Né? Ah, é complexo, né? Justifica a majoração, não justifica? Né? Agora, convenhamos, né? O advogado vem trabalhando, fixa lá 10%, aí o advogado vem, contra razões ao recurso, né? Contra razões ao recurso de revista, contra minuta ao agravo instrumento, contra minuta ao agravo interno. E o tribunal dizer, não, é de baixa complexidade, não cabe majoração, né? Complicado, né? A situação do advogado é realmente complicada. Nesta senda, deve ser mantida a fixação dos honorários comerciais no percentual de 10% do valor da causa, por ser proporcional e consentâneo com o grau de complexidade do trabalho realizado pelo causídico, nos exatos termos do parâmetro fixado no artigo 791, aí veja, 791A da CLT e 85, parágrafo 2º e 11 do CPC. Não. Se ele quer fundamentar o 11 aqui, ele teria que dar. Ele teria que dar majoração. Esse é o ponto de impugnação aqui. Né? E que deve receber esse tratamento diferente. Tá? Muito bem. Então, esses são os julgados do TST que eu trouxe só para gente, só para ilustrar tudo isso que a gente conversou aqui. Combinado? Dúvidas? Murilo, dúvida? Eu queria travar algumas discussões. Vamos Por lá. exemplo, aplicação da isonomia em relação a honorários de reclamante e reclamada, mesmo às vezes o reclamante ou a reclamada tendo mais trabalho. Eu tive um caso assim que eu ganhei, acho que eram 12 pedidos, eu ganhei 11, aí o reclamante ganhou 1 e a juíza fixou em 10 e para mim 5. Aí no tribunal eu reverti por causa da isonomia. Só que eu não vejo questão de isonomia, né? Eu vejo questão um pouco diferente. E outra coisa, em relação à equiparação dos honorários advocatícios da Justiça do Trabalho com a Justiça Comum, tendo em vista ser a mesma qualidade técnica, né? Essas discussões. Eu também vejo que o nosso tribunal é muito protecionista, porque você não aumentar o recurso, mesmo com o princípio da causalidade, você manter, você acaba incentivando a ter recurso, porque não vai ter consequência jurídica nenhuma, né? Sim. E essa é a ideia do parágrafo 11, né? Do artigo 85, é justamente frear um pouco a interposição de recursos protelatórios. Porque a parte sabe, eu vou ter que interpor o recurso aqui se realmente eu tiver cabimento para o recurso. Porque ela tem que saber que se não tiver cabimento e esse recurso não for provido, né, integralmente, ela vai ser condenada a uma majoração dos honorários. Então a ideia é justamente essa. Né? Na minha opinião, é muito coerente. Né? Bem, para mim, o entendimento adequado, já que a gente quer evitar essas demandas, né, protelatórias. Agora, vamos lá. Primeira coisa, a equiparação dos honorários. Né? A questão prática aqui, a gente analisando subjetivamente cada caso concreto.
Em tese, as partes não têm direito, os advogados não têm direito a essa equiparação. Então, a gente tem que analisar cada caso concreto mesmo. Em algumas situações, o percentual de honorários para uma parte, né, poderá ser maior do que para outra. E o juiz vai analisar várias questões ali, que são aquelas do parágrafo 2º do artigo 791A da CLT, tá? E muitas vezes, Murilo, na hora, o que vai levar em consideração também, tá? Fazer cálculos mesmo. Na hora que o juiz está fixando ali, muitas vezes ele vai fazer o cálculo. Eu estou vendo aqui pela condenação, tal, ou pela improcedência, né? Isso vai dar X reais para o advogado, né? Então, assim, então não vou aplicar 5, vou aplicar um pouco mais, vou aplicar um pouco menos, porque é muito. Então, assim, ele vai considerar isso, tá? Agora, a gente tem que levar em consideração o zelo profissional, o trabalho de cada advogado. Então, cada um vai apresentar, cada um tem o seu zelo, cada um tem o seu trabalho, desenvolvido de uma forma. Tá? Então, imagine um advogado que é atuante realmente em toda a fase do processo e outro advogado que deixa passar o prazo, que não... Então, assim, isso pode ser levado em consideração. Tá? O fato de haver majoração para um, não haver para outro, a majoração ser maior para um, menor para outro, tá? Tudo isso é questão subjetiva. Tá? A fixação dos... Ultrapassada essa questão do parágrafo 11 do artigo 85, que é a majoração, eu tenho que majorar, porque é obrigatório. Ultrapassado isso, na hora da quantificação, eu vou observar cada caso concreto. Aí é uma questão subjetiva mesmo do desembargador, do tribunal. Tá? Mas eu quero discutir a possibilidade de ganhar 20%, porque lá no CPC prevê 20%. Então, não é de 5 a 15, é de 10 a 20. Então, eu tenho que observar o CPC. Eu quero equiparação. Tá, você pode discutir isso. Tá? Mas, para fazer isso, né, talvez você tenha que entrar numa discussão aí de constitucionalidade. Está falando em princípio da isonomia, tá? Aí você tem que entrar numa questão de uma discussão de constitucionalidade do artigo 791A da CLT. Aí você vai provocar, né, o controle difuso pelo tribunal. Se o tribunal quiser realmente enfrentar essa questão, porque às vezes os advogados até suscitam, né, a questão da inconstitucionalidade, mas o tribunal acaba não enfrentando isso, né, passando por cima, para não ter que levar isso adiante, porque daí ele tem que abrir um incidente, né, para um outro órgão fracionário do tribunal decidir. Então, geralmente, o que o tribunal vai dizer? Não, eu não entendo que há inconstitucionalidade, né, vai decidir que não há, e a turma decide. Então, como ele está afastando a inconstitucionalidade, a turma consegue decidir e seguir com o processo. Porque se algum desembargador, se o tribunal, se a turma, se o órgão fracionário decidir, realmente, né, tem que aplicar o princípio da isonomia aqui, eu vou aplicar 20%. Ele não pode fazer isso sem passar por uma análise de constitucionalidade do artigo 791. E para fazer isso, ele vai decidir pela inconstitucionalidade e vai submeter esse processo, vai suspender e vai submeter isso a outro órgão fracionário do tribunal. Aqui no TRT2, né, seria o órgão especial, né? Se não me engano, o órgão especial. Né? Então, assim, dependendo do tribunal, o órgão especial ou o tribunal pleno, tá? Para decidir isso, decidir a questão da constitucionalidade, criar uma tese com relação a isso, tá? E aí sim, começa até... Aí, a partir do momento que é criada a tese, com base nessa arguição de inconstitucionalidade, aquilo dali começa a valer para o tribunal inteiro. Então, se um tribunal decidiu, o artigo 791 ele é inconstitucional nesse aspecto, eu tenho que aplicar os limites mínimo e máximo do CPC, isso começa a valer para o tribunal inteiro. Né? Então, essa é a questão. Tá? Então, né, respondendo a sua questão, não há esse direito, né, de isonomia entre os advogados no processo, não há esse direito, tá? É uma questão muito de análise concreta. E 2, para discutir a isonomia e a aplicação do CPC apenas, vai ter que entrar numa discussão de constitucionalidade do artigo 791A da CLT. Perfeito? Eu também, eu achei outra decisão, cada hora a gente vai, o direito do trabalho é um flash, né? Teve uma decisão. E tratando de honorários, a discussão é muito abrangente. Então, é por isso que eu decidi trazer esse tema para essa aula de hoje, né, com base, né, esse assunto dos honorários recursais, eu estudei mais recentemente, né, pesquisando um pouco de jurisprudência, analisando um pouco sobre a jurisprudência do STJ em relação a isso, né, e achei importante porque, assim, ele meio que direciona, né, esse entendimento, essa jurisprudência do STJ, essa decisão do STJ, né, ela meio que direciona, ela cria parâmetros, né, e cria um caminho. O que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer aqui
para discutir isso, né? Num campo que é tão abrangente, né? Que envolve tantas discussões, tá? Assim, a gente já está meio que firmado, mas agora, por exemplo, se é uma decisão recente da terceira turma que falou que só aplica se a ação for totalmente improcedente por causa da hipossuficiência do trabalhador. Aí já entramos em outro campo. Só então a reclamada não vai ganhar nunca honorários, porque se você tiver um pedido parcialmente pela hipossuficiência, não vai aplicar na ação inteira. Então é muita discussão, né? Sim, sim, como você falou, a Justiça do Trabalho, ela tem meio que, eu vejo uma tendência realmente a não aplicar o parágrafo 11, tá? Mas veja, cabe a vocês, né, a mudança da jurisprudência, né, recentemente agora a gente teve a mudança da OJ 394, depois de anos aí tendo a OJ, né, agora mudou, tá? Então assim, o trabalho de vocês é mesmo que, né, ficar ali discutindo, enquanto houver abertura, caminho para isso, cabe a vocês discutir. Então, assim, num caso concreto, né, havendo espaço, lá nas contrarrazões, né, discute o parágrafo 11 do artigo 85. Não custa nada. Tá? Agora, tem que fazer com os argumentos corretos. Tá? Faz com os argumentos corretos, discute isso numa sustentação oral, traz os argumentos, traz, né, essa clareza, essa luz aí para o seu processo. De repente, você consegue mudar aqui o entendimento, né, de alguma turma, de algum órgão fracionado do tribunal. E para essas questões, tá? Os tribunais trabalhistas, o TST, ele olha, tá, para o STJ às vezes. Tá? Então tem algumas questões de processo, tá, que a gente olha mesmo para o STJ, porque o STJ ele se aprofunda mais nessas questões, tá? Ele tem mais essa, enfim, se aprofunda mais mesmo, né? Então traz esse aprofundamento sobre o tema. Então a tendência é realmente a gente aplicar aqui quando o STJ ele está se encaminhando para um direcionamento, né? Ele está, né, para aquele posicionamento. Então a gente adota aqui. Tá? Então assim, há caminho. Você vai encontrar juízes, vai encontrar órgãos fracionados, tribunais por aí, que você vai, né, encontrar entendimento favorável à aplicação do parágrafo 11. Então, se você traz essa clareza para a sua fundamentação, né, eles vão olhar assim, poxa, realmente, ele tem razão aqui, né, tecnicamente é isso mesmo, né, tá adequado, então vou aplicar. Tá? Então, não desistam, né, discutam. Enquanto houver essa possibilidade, discutam. Eu já estava meio até que desistindo, porque você vê algumas coisas assim, tipo, verba rescisória vem 15%, e às vezes um trabalho complexo de discussão de estabilidade, eles dão 5%, mas eu entendo que nem é tanta complexidade da causa, talvez seja o valor da causa, né? Porque Isso, você majora exatamente. muito o valor para reclamada, porque o reclamante tá, praticamente a gente está zerado, né? Porque tá Uhum. na justiça gratuita e ninguém tá pagando mais nada, então acaba a reclamada sofrendo muito, né? Sim, é como eu falei para você. Muitas vezes se olha para a questão do valor mesmo, tá? Então, às vezes, o juiz vê que é uma condenação alta, a condenação vai lá dar, sei lá, 200 mil, né? 300 mil, ações de doença e tudo mais. Tá? Então, ele olha assim e fala, pô, não dá para aplicar 15 aqui, né? Até merecia, mas não dá para aplicar 15, eu vou ter que aplicar 5. Tá? Então, a questão do valor mesmo, final, isso é considerado sim. Perfeito, Murilo? Perfeito, muito obrigado, viu, professor? Então, ótimo. Então é isso, gente, tá? Todo esse material vai estar disponível, tá? Embaixo lá na plataforma. E nós nos vemos na próxima terça-feira. Nada? Um abraço, boa noite, tchau, tchau.